Graça e paz, amados. Eu quero louvar a Deus mais uma vez, por podermos estarmos juntos depois de um bom tempo aí ausente, sem publicar algum vídeo por motivo de força maior, mas agora estamos juntos aí novamente para aprendermos da palavra de Deus e semearmos juntos a boa semente do reino dos céus, a qual é a santa palavra de Deus. E eu gostaria de início aí, pedir para você deixar aí o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, você se inscreva, acesse aí o sininho de notificações para você receber as atualizações quando um vídeo é postado, e divulgue também este canal, este vídeo, compartilhe aí com os teus amigos, seus irmãos em Cristo, para que a palavra de Deus seja semeada. E o que eu quero passar para você por meio desse vídeo, uma pequena devocional que eu refleti sobre a palavra de Deus, e lendo aqui o Salmo 122, eu me deparei com o versículo de número 6, e aí então eu fiz essa pergunta. Aqui a palavra do Senhor vem dizendo assim, orai pela paz de Jerusalém, seja próspero os que te amam. E então, como sempre, a nossa vida ela gira aí em torno de perguntas, e sempre estamos aí questionando por que isso, por que aquilo. E aí eu me levei também a essa pergunta: por que orar pela paz de Jerusalém? O que tem Jerusalém a ver com as nossas vidas? E o Espírito de Deus me levou aí a algumas colocações bastante interessantes que eu quero compartilhar com você por meio desse vídeo. Eu tenho certeza que Deus vai também falar ao teu coração e trazer aí uma boa reflexão para você à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, Jerusalém era ali onde ficava as coisas sagradas de Deus, Tinha ali o templo e ali tudo era oferecido a Deus, era ali tudo girava em torno, da adoração ao Senhor. Então Jerusalém era ali um lugar onde as coisas sagradas de Deus ficavam. E a Bíblia me ensina, amado, que nós somos aí nação santa de Deus, 1 Pedro vem falando sobre isso daí, que nós somos nação santa. Orar por Jerusalém, eu entendi que é eu buscar a santidade de Deus na minha vida. Então, quando eu olho para a palavra e está dizendo orai por Jerusalém, eu entendo assim que eu tenho que buscar as coisas sagradas de Deus, eu tenho que buscar a santidade de Deus na minha vida. Jerusalém era ali também a cidade de adoração, era onde os judeus subiam para adorar ao Senhor. Isso nos mostra, meus amados, que nós somos motivos de adoração, nós somos aí os instrumentos de adoração a Deus. Então, quando se fala em orar por Jerusalém, nós devemos orar pela nossa vida, devemos orar pela nossa igreja, porque é um lugar de adoração a Deus, é um lugar onde nos reunimos para adorar o nome do Senhor, e a nossa vida tem que ser algo de adoração a Deus. E em Jerusalém era ali também o lugar do sacrifício, Então, orar por Jerusalém, isso daí é você se oferecer em sacrifício ao Senhor, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E olhando para essa palavra, orar por Jerusalém, o Espírito de Deus me levou a alguns pontos na palavra de Deus, em alguns livros, e me deparei aí com a passagem de Daniel, lá no capítulo de número 9 de Daniel, a qual eles estavam ali exilados na Babilônia, e diz ali a palavra do Senhor que Daniel estava lendo ali o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, e ali então ele se deparou com a data que Deus havia falado para Jeremias, que o povo iria ficar
ali na Babilônia, exilados por 70 anos, né, pelo fato do povo ter sido rebelde com Deus, ter abandonado os caminhos do Senhor. E aí Daniel entendeu então o porquê o povo estava exilado ali na Babilônia, e ele descobriu ali também que o povo estando exilado ali era por causa do pecado, era por causa da situação que o povo estava vivendo. Olha só o que diz a palavra do Senhor aqui no capítulo de número 9 de Daniel, no versículo de número 5. Daniel diz assim: temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então Daniel, ele reconhece, olha, o fato de nós estarmos exilados é porque o povo pecou, porque o povo abandonou a Deus, porque o povo abandonou o Senhor, né? E isso daí levou Daniel a olhar para ele mesmo. Veja que ele não coloca aqui o pecado do povo, mas ele se inclui junto, né? Então eu entendo assim que muitas vezes nós somos rebeldes com Deus também porque não reconhecemos as nossas falhas, não reconhecemos os nossos erros. Lá no versículo 2 do capítulo 9 de Daniel, ele fala assim que ele estava estudando ali o livro de Jeremias e ele teve então essa revelação. Olha que interessante, amados. Deus, ele não dá visão e nem sonhos, né, quando ele quer nos ensinar por meio da palavra dele. Hoje tem muita gente focada aí em revelações, sonhos, visões, né, e esquece de que Deus quer nos ensinar é por meio da palavra. Veja que Daniel não teve ali visão, não teve sonho, ele estava simplesmente estudando a palavra de Deus, e Deus então revelou, fez essa revelação, mostrou para Daniel a situação que estava acontecendo ali. Deus revelou a ele. Hoje o Espírito Santo de Deus nos ensina por meio da sua palavra. É porque a palavra de Deus, amados, ela anda junto com oração, né? E quando a pessoa ela ora, você pode ter certeza que a palavra de Deus irá revelar aquilo que está acontecendo. Daniel, quando ele teve essa revelação, que ele não se vangloriou ali do seu conhecimento, mas ele se colocou de joelho em oração, né? A palavra de Deus diz aí no versículo 3, no capítulo 9 de Daniel: voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinzas. Então veja a posição, né, de um servo humilde aqui, é quando ele reconhece ali, quando ele entende, né, as revelações de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Então ele se coloca ali em uma posição de oração, ele se coloca de joelho, ele vai buscar o Senhor. Hoje, né, muitos que se dizem conhecedores da palavra de Deus, talvez muitos pastores, né, líderes, pessoas intituladas aí, elas batem no peito e dizem saber, conhecer, né, dizem aí revelar, enquanto que a posição de uma pessoa que tem o conhecimento é ela se colocar de joelho, não ela bater no peito e se vangloriar daquilo que ela sabe, daquilo que ela conhece, porque Daniel, ele não fez isso, ele se colocou de joelho. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo de número 6, o versículo de número 14, né, ele mesmo vem dizendo assim: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então essa tem que ser a posição daquela pessoa, né, que tem o conhecimento, que busca, aquela pessoa que é ali usada por Deus, ela tem que se colocar em uma posição de humildade. Então eu entendo aqui que orar por Jerusalém é isso daí também, é você se colocar em uma posição de humildade, né? Hoje as verdades proféticas têm transformado as pessoas em seres orgulhosos, porque elas se gabam daquilo que elas fazem, daquilo que elas entendem na palavra de Deus, e acaba deixando de lado, né, a verdadeira humildade, o verdadeiro conhecimento.
Então, a pessoa, quando ela é uma pessoa de oração, ela vai se colocar aí em uma posição de joelhos, buscar a Deus. E as armas de um guerreiro de oração, né, é muito interessante, porque Daniel, ele vem falando aqui que ele se colocou em súplica. Olha só, a primeira arma de uma pessoa que se diz aí guerreiro de oração. Eu guerreio, eu sou um homem, uma mulher de oração. Então a primeira arma é a súplica, é suplicar a Deus. E Daniel diz aqui que ele começou a buscar ao Senhor, suplicar a Deus, isso com jejum, com um pano de saco e cinzas, em um verdadeiro sinal ali de humilhação. Então muitas vezes o verdadeiro guerreiro de Deus, o verdadeiro guerreiro de oração, ele vai se humilhar, ele vai se colocar na posição que Deus quer. E para as pessoas, que fazia parte ali da Babilônia, para os babilônicos, talvez até mesmo pelo povo de Israel, talvez olhava para Daniel na posição que ele ocupava ali de primeiro-ministro ali da Babilônia, vendo aquele homem vestido de saco, a posição que ele ocupava e agora o traje que ele estava vestindo em panos de saco, isso daí se tornou muito humilhante, se envolvendo ali com cinzas. Daniel, ele reconheceu o erro dele, mesmo ele não tendo errado, mas ele se colocou ali numa posição de pecador, ele se incluiu nisso. Então muitas vezes hoje, nos nossos dias de hoje, as pessoas se julgam santas, elas veem aí o erro dos outros e não vê o seu próprio erro. E ali então Daniel reconheceu que ele era uma pessoa pecadora. Hoje as pessoas querem ser reconhecidas, e não querem olhar para o seu erro. E muitas pessoas hoje, se estão com um problema na família, o que elas fazem? Ficam jogando culpa, nos membros familiares e não reconhecem o seu próprio problema, e às vezes a pessoa talvez é mandada embora do serviço, ela vai jogar a culpa em quem? No patrão, e ela não vê o seu lado errado. Hoje as pessoas talvez se gastam demais, exageradamente, ela joga a culpa onde? No seu salário, e ela não vê que ela é uma pessoa que gasta exageradamente. Se a pessoa ela vai na igreja e a palavra vem ali confrontando com ela, apontando os erros dela, ela joga a culpa em quem? No pastor, e ela não quer ver ali o seu próprio erro. Então hoje as pessoas estão assim, não querem reconhecer o seu próprio erro. E eu vejo que orar por Jerusalém é eu olhar para dentro de mim e reconhecer o meu erro, a minha falha. Daniel, ele se colocou ali como um pecador, mesmo ele não tendo pecado nenhum. Olha só o que diz o versículo de número 8 do capítulo 9 de Daniel. Ele fala assim: ó Senhor, a nós pertence o corar da vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Então ele se coloca ali nessa posição de pecador. E orar por Jerusalém, meus amados, eu vejo que você olhar para aquilo que muitas vezes está destruído na tua vida e você acreditar, porque Daniel, ele começou a orar por Jerusalém. Se você olhar aí no capítulo 9 de Daniel, do versículo 16 até o verso 19, ele vem orando ali por Jerusalém. Olha o que diz o versículo 6: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Então veja que Daniel está dizendo: olha Senhor, por causa do nosso pecado, Jerusalém se tornou uma vergonha,
diante de todos os vizinhos. Assim também é na nossa vida, amados, por causa dos nossos pecados. Às vezes a nossa igreja é envergonhada, o nosso irmão, o corpo de Cristo é às vezes envergonhado por causa dos nossos erros, dos nossos pecados. Então orar por Jerusalém é você orar por você, né? Agora veja que Jerusalém estava destruída, né? E aí fica então uma pergunta: por que orar por algo que já estava destruído, por algo que já era ali uma vergonha? Por que orar por uma cidade que já estava destruída? Talvez, né, exista algo na tua vida aí que aos teus olhos já esteja destruído, já esteja acabado, já não tem mais aí esperança, você talvez já perdeu o desejo, mas eu quero dizer para você, continue orando. Daniel, ele só teve ali o desejo de orar por Jerusalém por uma causa. Ele entendeu na palavra que ele estava estudando, que ele estava lendo, que Deus tinha feito uma promessa: o povo iria ficar 70 anos na Babilônia para reconhecer os seus erros, mas depois voltaria e Jerusalém seria reconstruído. Olha a importância de você entender a palavra de Deus, a promessa de Deus para a tua vida e firmar na promessa. Talvez você esteja desanimado, esteja aí desistindo de tudo porque você não tem firmado na promessa de Deus para a tua vida. Então você orar por Jerusalém é você acreditar na promessa de Deus, é você acreditar que Deus vai fazer. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã que está aí assistindo este vídeo, Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida. Não desista de orar, mesmo que para você pareça que tudo está acabado, não tem solução, tudo chegou ao fim, mas entenda, olha para a palavra de Deus, olha para a promessa de Deus. Daniel, quando ele entendeu a promessa de Deus, ele se colocou de joelho em oração, ele orou por Jerusalém, ele orou pelo povo e ele sabia que Deus iria dar vitória, Deus iria reconstruir aquela cidade. Eu quero dizer para você que Deus vai reconstruir aquilo que está destruído na tua vida. Deus vai reconstruir os teus sonhos, Deus vai reconstruir a tua vida, Deus vai reconstruir a tua família. Aquilo que está destruído, Deus vai reconstruir, porque é promessa dele para você. Daniel, ele orou por Jerusalém porque ele sabia que Deus iria cumprir a sua promessa. Observe que Jesus, quando ele chegou ali diante de Jerusalém, ele olha ali para Jerusalém e ele ora por aquela cidade. Mateus capítulo de número 23, versículo de número 37, olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha se ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quiseste. Então veja que Jesus também orou por Jerusalém. Jesus, quando ele chega ali diante daquela cidade, ele olha para aquela cidade, ele ora por ela, mesmo sabendo que aquela cidade seria destruída, o templo seria destruído, como de fato, até hoje não tem mais o templo do Senhor ali em Jerusalém, mas Jesus orou por aquela cidade. Um outro detalhe também que nós observamos aqui na palavra de Deus é que em Jerusalém já não havia mais o sacrifício da hora nona, por isso que Daniel então se coloca ali de joelho. Observe que quando ele se coloca de joelho, ele está ali se oferecendo em sacrifício na hora nona, ali no lugar daquele sacrifício que acontecia ali no templo. Então eu entendo que você orar por Jerusalém é você se colocar também em uma posição de joelho, oferecendo ali o seu sacrifício ao Senhor. Observe que Jesus, ele se ofereceu como sacrifício também ali em Jerusalém. Mateus capítulo de número 27, versículo 45, diz assim a palavra do Senhor: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona
clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, ali na hora nona, Jesus estava sendo oferecido como sacrifício por Jerusalém, o mesmo que Daniel fez. Você e eu, nós somos como o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz lá em Atos, capítulo de número 7, versículo de número 48, ela diz assim: entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta. E ainda Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, orar por Jerusalém, meus amados, eu entendo aqui que é eu orar por mim, orar por você, é eu orar pelo meu irmão, é você orar pelo teu irmãozinho, você orar pela tua igreja, você orar pelo teu pastor, você orar pela liderança da tua igreja, você orar pela equipe do louvor na tua igreja, ao invés de você questionar, murmurar, reclamar, falar mal. Ore por Jerusalém, como o salmista está dizendo: orai por Jerusalém, porque qual é a vontade de Deus? O que Deus quer que você faça é justamente isso. Ao invés de você questionar, ore. Ao invés de você ficar aí falando, reclamando, ao invés de você reclamar da tua família, ore pela tua família, ore pelas pessoas que estão ao teu lado, ore pelo teu pastor. O que Deus quer é justamente isso daí, amados, que nós oramos um pelo outro. Orar por Jerusalém, meus amados, é você orar pela tua igreja, é você orar pelo teu pastor, é você clamar a favor da liderança da tua igreja, é você orar pela equipe do louvor da tua igreja, é você orar pelos professores de escola bíblica, é você interceder, é você orar pela tua família, orar por Jerusalém, é você orar pela tua casa, é você orar pelo teu patrão, é você abençoar o teu emprego. Orar por Jerusalém é você crer na promessa de Deus para a tua vida, é você entender que Deus vai fazer. Olha, Daniel, ele creu na promessa, ele só orou, ele só intercedeu porque ele creu na promessa. Então, o que Deus quer de você é isso daí, que você seja uma pessoa de oração, que você ore pelas coisas, pela situação em tua volta, né? É você orar por Jerusalém, é você ter prazer na palavra de Deus, é você buscar ao Senhor, como Daniel diz aqui no verso 3, ele entendeu e ele voltou o seu olhar, né? Ele voltou para o rosto para o Senhor Deus e ele buscou ao Senhor. Então faça o mesmo também, né? Talvez a tua vida esteja aí presa, talvez você esteja aí sem entender a situação do porquê de tudo isso está acontecendo. Eu quero dizer para você: ore, busque respostas na palavra. Deus te dá sabedoria, entendimento, assim como Daniel entendeu. O Espírito de Deus vai revelar a palavra ao teu coração e você irá entender também toda a situação da tua vida por meio da palavra. Mas creia na promessa. Creia que Deus ele é poderoso para fazer muito mais do que de tudo aquilo que pedimos e pensamos. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e até o próximo vídeo.